Fala, pessoal! Bem-vindos e bem-vindas a mais uma análise profunda. É bom demais começar logo essa nossa exploração do material de hoje. As fontes que a gente vai destrinchar revelam uma história global, olha, simplesmente fascinante. É sobre a resistência nativa que foi, na verdade, liderada por mulheres incrivelmente fortes e sobre a perda devastadora de uma ciência antiga super avançada. É o tipo de análise que muda completamente a lente por onde enxergamos o passado da humanidade. Vamos lá! Bom, a nossa jornada de hoje está bem estruturada. A gente vai passar rápido pela máquina de moer lógica, entender a liderança feminina global, ver como a ciência foi tratada como bruxaria, analisar a questão de Hollywood e a representação misógina e, por fim, o custo do atraso humano. Entrando na nossa primeira sessão, a máquina de moer lógica e o paradoxo da expansão colonial. As fontes usam uma estrutura filosófica bem específica aqui, tá? Tudo para explicar que o apagamento histórico sistêmico não foi apenas uma invasão de terras, mas uma guerra declarada contra a própria coerência. Então, o ponto crucial aqui, segundo os textos, é entender essa definição exata. A máquina de moer lógica era basicamente um sistema que operava forçando um paradoxo impossível. Pensa bem, os impérios dependiam da natureza e da biologia para absolutamente tudo, para sobreviver mesmo, mas ao mesmo tempo carimbavam essa mesma natureza como algo a ser temido ou demoníaco. E o pior é que esse sistema esmagava sem dó qualquer pessoa que apontasse essa hipocrisia óbvia. Era a justificativa estrutural perfeita para destruir inúmeras culturas pelo mundo. As fontes trazem uma imagem mental muito forte e ácida para ilustrar isso. Imagina só a cena: um inquisidor ou colonizador, sentadinho numa cadeira de madeira, vestindo roupas de fibras naturais, comendo os frutos cultivados pelos nativos. Ele consome absolutamente tudo que a terra dá, mas, ao mesmo tempo, vira e decreta que o mundo natural é o território de Satã. É, literalmente, comer os frutos da árvore e tentar colocar fogo nas raízes dela ao mesmo tempo. Insano, né? Avançando para a seção 2, liderança feminina global, as matriarcas da resistência. Aqui a análise histórica das fontes mostra um fato inegável. A liderança feminina foi, sem tirar nem pôr, a verdadeira espinha dorsal de toda essa resistência global contra a máquina colonial. Dá só uma olhada no tamanho dessa linha do tempo. A gente está falando de um movimento gigante que cruza milênios e continentes. Lá na Ásia, temos as irmãs Drung e, séculos depois, a Lei de Triol, repelindo impérios e lutando em cima de elefantes de guerra, tem o Shakushen unindo o povo Ainu no Japão. Nas Américas, estrategistas geniais como a Bartolina Sisa comandando cercos nos Andes e a Toi Purina liderando revoltas na Califórnia. Ou seja, os registros deixam claríssimo, a resistência nativa era extremamente organizada, com uma logística absurda e liderada de forma predominante por mulheres. Isso ilustra perfeitamente o conceito das mulheres semente que os textos mencionam. E olha, elas não ficavam apenas no campo de batalha, não. Elas operavam como verdadeiras guardiãs culturais supremas. Imagina o caos da guerra, e no meio disso tudo, elas garantiam que os idiomas fossem preservados e sussurrados em segredo, mantinham toda a rede de remédios e botânica funcionando de forma invisível, além de organizar parlamentos horizontais em comunidades autônomas. Era uma resiliência diária contra pressões e abusos inimagináveis. Tem essa frase de 1511 que sintetiza a inteligência nativa em contraste com a ganância de quem chegava. O cacique taíno, Hatuey, disse: "Este é o Deus que os espanhóis adoram, por ele nos perseguem e matam." As fontes dizem que ele falou isso segurando um cesto de ouro, mostrando uma dedução lógica super afiada. Ele sacou na hora que não tinha nada de missão divina ali, o invasor estava sendo movido puramente pela fome insaciável por um metal. É um choque de lógica que desmontou totalmente a desculpa moral do colonialismo. O que nos leva à nossa terceira sessão. Ciência tratada como bruxaria, a erradicação do conhecimento empírico. Os documentos aqui mostram a tragédia de como uma ciência nativa hiperavançada e empírica foi totalmente desmontada e taxada de profana. Se a gente olhar para esse choque cultural através da tabela, a discrepância é brutal. Presta atenção. De um lado, tínhamos povos dominando dosagens químicas exatas em remédios, lentes de calcita usadas como pedras do sol para navegação óptica e até engenharia de ecossistemas autossustentáveis. Do outro, a abordagem colonial simplesmente criminalizava a cura nativa, vendo-a como pecado, ignorava a física e focava quase que exclusivamente em arrancar ouro e prata da terra com trabalho forçado. É um relato imparcial de um choque gigantesco entre o empirismo analítico que funcionava na prática e o dogma que paralisava o avanço.
E aí chegamos numa parte bem pesada da história relatada pelas fontes. Para conseguir quebrar toda essa ciência nativa tão rica, a tática usada foi simplesmente romper a linha de transmissão geracional. Como? Mirando nas crianças. Separar as crianças de suas comunidades e levá-las para missões ou escolas residenciais significou apagar milênios de observação biológica. Todo aquele conhecimento refinado da Terra simplesmente parou de ser repassado. Seção 4. Hollywood e a representação misógina. Aqui vamos ver como a narrativa do cinema tradicional falha e falha feio na hora de capturar o peso e a genialidade dessas líderes. A análise que as fontes fazem apresenta uma crítica severa aos retratos típicos da indústria do cinema. Eles argumentam, de forma contundente, que a representação em Hollywood é, em grande parte, algo misógino e indigno. Nessas produções, líderes brilhantes são frequentemente esvaziadas de sua agência, colocadas em cena como meros produtos ou artefatos de fundo para servir a roteiros centrados em homens. Mas a realidade histórica relata estrategistas fenomenais, verdadeiras sobreviventes e cientistas. E os textos apontam algo curioso. Retratos muito mais precisos da genialidade e da tática dessas mulheres acabam aparecendo, de forma muito mais respeitosa, em alegorias de animações como Avatar. O que é realmente genial de notar aqui é justamente essa ponte que os autores fazem. As personagens dessa ficção operam nas exatas lógicas de resistência que as mulheres nativas usavam na vida real para sobreviver a um sistema opressor. A Rama, por exemplo, reflete a furtividade tática nos rios e o trauma das privações. A Kyoshi espelha perfeitamente aquela muralha de defesa física pragmática que a gente vê na história de Dandara e Teresa de Benguela. A Toph seria pura metáfora do domínio metalúrgico voltado para a vida nas comunidades autônomas. E a Suki? A Suki representa a muralha de ferro mental necessária para resistir a todo aquele abuso psicológico nas celas e prisões coloniais sem deixar a identidade quebrar. Impressionante a comparação, não é? Entrando na reta final, seção 5, o custo do atraso humano, o preço do jardim profanado. O material base agora vira lente para o nosso presente e tira conclusões sociológicas muito sérias sobre o que toda essa perda significa para nós, hoje. Usando aquela famosa escala teórica de Kardashev, as fontes cravam um argumento fortíssimo. A humanidade continua presa, estagnada, no estágio zero de civilização. E o motivo? O nosso conceito atual de progresso atua como um parasita que destrói a própria terra biológica que o sustenta. A conclusão dos autores é que evoluir de verdade, passar de nível, exige uma simbiose real com o nosso planeta, e não essa extração desenfreada. Para colocar em números o tamanho do prejuízo, é de cair o queixo. Os textos argumentam que a gente pode ter perdido, brincando, pelo menos 500 anos de desenvolvimento ecológico, óptico e farmacológico avançado. Tudo isso virou cinzas naqueles séculos em que a tal máquina de moer lógica queimou o conhecimento e destruiu as bibliotecas vivas do mundo nativo. Tem essa citação no texto que resume bem o absurdo do nosso sistema atual. Olha só, se uma civilização altamente avançada nos visitasse, não veria nossas bolsas de valores como inteligência, mas como uma neurose coletiva por papel colorido. É um tapa com luva de pelica e ilustra brilhantemente a crítica de que nós trocamos uma riqueza natural e científica inestimável por uma escassez totalmente artificial, movida só por papel e ganância. E para fechar nossa exploração de hoje, fica no ar essa pergunta que não quer calar. O que será que a sociedade humana já teria alcançado até este momento se esse jardim gigante de ciência nativa e de sabedoria matriarcal nunca tivesse sido profanado? É daquelas questões que ficam ressoando na cabeça. Compreender essa história apagada é denso, mas é essencial para quem quer enxergar a realidade sem filtros. Espero que essa investigação tenha sido tão reveladora para quem acompanhou até aqui, quanto foi para a gente estruturar tudo isso. Até a próxima, pessoal!